tarde. Hoje é dia 18 de maio, são 2 horas da tarde e nós estamos no projeto Grupo Copa em Live. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito fascinante: a relação entre a alimentação e as religiões. Eu não sei se você já percebeu, mas desde sempre a maioria das religiões que a gente encontra no mundo tem algum tipo de relação estreita com a alimentação. Seja em jejum, abstinência, proibição, ou rituais de preparo, ou compartilhamento, alguma relação as religiões sempre têm com o alimento. E por que será que isso acontece? Você tem uma ideia? Eu sou Brigitte Olichon, nutricionista, e estou aqui todas as segundas-feiras, quase todas. Semana passada eu não vim, porque eu estava num congresso, onde inclusive eu assisti a uma palestra muito interessante, que falava justamente sobre isso, sobre essa lacuna no olhar do nutricionista em relação às questões alimentares das religiões das pessoas. Quando a gente faz uma anamnese de um paciente, a gente sempre pergunta várias coisas sobre a vida desse paciente, né? Onde mora, como mora, com quem mora, o que come, quando come, por que come, qual é a renda. Mas muito poucas vezes a gente pergunta sobre qual é a religião dessa pessoa. E isso pode ser um fator muito importante para a adesão ao tratamento proposto por esse profissional de saúde ou por esse nutricionista. Por quê? Porque cada religião vai ter uma especificidade, né, dentro dessa questão alimentar, que pode interferir naquilo que nós gostaríamos que o nosso paciente ingerisse ou fizesse, né? Então, oi Inês, seja bem-vinda. Então, o que a gente quer discutir hoje aqui? Que justamente isso, que as religiões, elas não consideram o alimento como um nutriente para sustentar o corpo, né? Vamos dizer assim, né? O alimento, na verdade, dentro de todas as religiões, ele é visto... Oi, Dude, seja bem-vinda. Ele é visto como um promotor de estados emocionais, né? O que a gente percebe, né? Que as pessoas observaram ao longo do tempo. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? O que a gente percebe? Que dependendo do alimento que a gente coma, a gente se sente mais de um jeito do que de outro, né? Isso por quê? Beleza, Inês, obrigada. Isso por quê? Porque, na verdade, o alimento... Obrigada, Dude. O alimento, ele não entra só no estômago, né? A gente está sempre falando sobre isso. O alimento, ele atravessa o estômago... Ô, Vandinha, seja bem-vindo. O alimento, ele atravessa o estômago, ele atravessa o intestino, ele entra no sangue, e aí ele vai fazendo parte de várias coisas que acontecem dentro do nosso corpo, que incluem o nosso humor, a nossa disposição, o nosso sono, né? E o que as pessoas lá atrás, né, os líderes religiosos lá atrás, e aqui eu não estou falando de nenhuma religião específica, depois até posso dar detalhes de uma ou outra, mas eles perceberam que dependendo do alimento que a gente ingira, a gente se manifesta de um jeito ou de outro. E isso pode atravessar a espiritualidade, porque pode ajudar ou atrapalhar, por exemplo, a oração, a meditação ou a relação que você acaba tendo tanto com o divino quanto com aqueles que compartilham da sua fé. Faz sentido para vocês? Falem para mim. Então, o que eles perceberam, né? Que o alimento... Oi, Serginho, seja bem-vindo. Que o alimento, ele é capaz de organizar
muitas coisas na vida das pessoas, né? Então, ele organiza relações sociais, ele organiza a identidade, o poder, o pertencimento, ele organiza a disciplina, a memória, as emoções, a consciência e a espiritualidade. Porque dependendo do alimento que você ingira, você promove um estado interno que pode facilitar a sua espiritualidade ou atrapalhar a sua espiritualidade, né? Pois é, olha só. Eu tô falando de ciência. Se a gente for falar de medicina ocidental, a gente vai estar falando de dopamina, de cortisol, de neurotransmissores, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Só que a leitura que as religiões fazem, e às vezes não necessariamente é uma leitura consciente, vamos dizer assim, né, estudada, ela é mais observada do que estudada, vamos dizer assim, né? E o que eles vão perceber? Que se o alimento é capaz de mudar a mente e o comportamento das pessoas, né, ela também vai interferir na experiência espiritual dessas pessoas. E por isso, cada religião vai trabalhar aspectos alimentares diferentes, né? Mas eles sempre vão focar na questão da simbologia, da disciplina, da memória, do vínculo, da purificação, da comunhão. Faz sentido para vocês? Então, assim, as religiões ou as tradições religiosas podem ser muito diferentes entre si em relação ao que acreditam e como expressam esta fé. Mas o alimento vai estar sempre presente como se fosse uma fronteira entre o mundo invisível e o mundo visível, né? Então, os alimentos, eles promovem estados mentais ou estados internos diferentes. A Ayurveda, que não é uma religião, é uma filosofia da Índia, né, que tem vários aspectos bastante interessantes, inclusive fala de medicina, e é bem antiga, ela é inclusive mais antiga do que a medicina tradicional chinesa, né? Acredita-se que a Ayurveda tenha originado os conhecimentos da medicina tradicional chinesa. Mas é muito interessante porque a Ayurveda, ela classifica os alimentos em 3 grandes grupos. O primeiro grupo, que ela vai chamar de alimentos sáttvicos, são aqueles alimentos que trazem clareza mental, que trazem serenidade, estabilidade, que promovem o estado meditativo. Adivinha que alimentos são esses? Que estão neste grupo que a Ayurveda classifica como alimentos que promovem a serenidade e a estabilidade mental. São as frutas frescas, os legumes, as castanhas, o arroz, o leite, a manteiga clarificada, né, a manteiga ghee, e algumas ervas aromáticas, né? Então, mas olha só, a gente vai dizer assim, tudo bem, são alimentos que têm uma digestibilidade mais fácil, mais leves, né? Então, eles me deixam mais leve. Mas o olhar da Ayurveda não é sobre a digestibilidade, tá? É o que esses alimentos mais leves promovem na nossa mente, nas nossas emoções, tá? É que tipo de consciência eu quero ter aqui nesse momento, tá? Então, esses alimentos mais leves, pela Ayurveda, são considerados promotores de uma estabilidade emocional e de uma maior consciência e conexão espiritual, tá? No segundo grupo, a gente tem o que eles chamam de alimentos rajássicos. Os rajássicos, eles estão associados à agitação,
a excitação, a agressividade, impulsividade, paixão, né? Aquele fogo, né? Então, se eu estou pensando nisso, eu estou pensando em quê? Em café, pimenta, estimulantes em geral, alimentos muito condimentados e alho e cebola. E aí, olha que curiosidade. A Ayurveda, ela considera o alho e a cebola como alimentos excitatórios, que deixam você com a mente muito agitada. E aí pensa, nas religiões orientais, né, busca-se muito a meditação profunda, né? Imagina como que a pessoa vai conseguir entrar num estado de meditação profunda se ela ingeriu alimentos que promovem a agitação mental. Ela não vai conseguir. Então, é muito comum as religiões orientais evitarem alho, cebola, alho poró, cebolinha, alho selvagem. Os budistas vão chamar esses alimentos de vegetais pungentes, né? Por quê? Não é que eles sejam ruins, e não quer dizer que a gente não possa comê-los, não é isso. É porque eles são estimulantes demais para uma mente que busca silêncio e contemplação profunda. Aí a gente faz uma pequena ponte, né, com a nossa vida hoje, em que o nosso paladar está tão embotado por conta desses alimentos ultraprocessados que acabaram anestesiando o nosso paladar. Então a gente precisa cada vez mais sentir o sabor dos alimentos. E como é que a gente vai sentir o sabor dos alimentos? Temperando esses alimentos. E quanto mais a gente tempera o alimento, mais eu crio agitação mental. Menos eu consigo ficar tranquila, ficar calma, baixar o meu cortisol. Tá sentindo a diferença? Oi, Raquel, seja bem-vinda. Tá sentindo onde é que é o buraco? O buraco é muito embaixo, né? Então, você imagina assim, se eu tô querendo manter a minha mente tranquila, minha mente sossegada, abaixada, né? Para eu poder meditar, ou fazer uma oração, ou estar mais presente, mais consciente, blá, 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 eu preciso evitar esses alimentos que são, como a Ayurveda chama, rajássicos, né? Mas, por outro lado, esses alimentos, ou alguns desses alimentos rajássicos, incluindo o café, eles são utilizados por outras linhas, outras religiões, o vinho, a cerveja, algumas ervas estimulantes e o café, não por prazer, mas justamente pelo oposto, para se manter acordado por um tempo maior em que a pessoa fique em oração, né? Então, as religiões mais ocidentais, por exemplo, né, os monges, as freiras, que têm uma tradição religiosa de acordar na madrugada, por exemplo, para fazer as orações da madrugada, das vigílias, blá blá blá, eles gostam e assumem o consumo rotineiro desse tipo de alimento para manter o foco, para manter a consciência. Oi, Ana, tudo bem? Para manter a consciência, para se manter acordado durante as cerimônias e os rituais, porque sustentam o trabalho, sustentam a oração, né? Então, hoje a gente falaria de ativação fisiológica ou estimulação do sistema nervoso, e eles falam de agitação da mente ou de sustentação da oração. Percebe como assim? Existem alimentos, existem justificativas para o consumo ou não de alguns alimentos que estão baseados num contexto espiritual. Então, dependendo da sua intenção, dependendo da sua busca, você vai priorizar ou não determinados alimentos, tá?
Mas, dentro ainda da Ayurveda, a gente tem um terceiro grupo de alimentos que a gente chama de alimentos tamásicos. Os alimentos tamásicos, eles estão relacionados ao torpor, à lentidão, à apatia, aquela névoa mental. É diferente da agitação e é diferente da serenidade. É aquele torpor, sabe? Aquela coisa meio estranha que eu não sei se eu tô aqui ou se eu tô lá, né? E aí, adivinha? Nesse grupo a gente vai encontrar o álcool, né? Alimentos estragados, obviamente, o excesso alimentar e carnes muito curtidas, vamos dizer assim. Aquelas carnes que a gente hoje chama de carne maturada, tá? A carne envelhecida. E a gente pode incluir também nesse grupo, hoje, os alimentos ultraprocessados. Por quê? Porque esses alimentos, eles dão peso ao corpo e vão dar peso à mente. Não é serenidade. Tá bom, Vandinha, sem problema. Seja bem-vinda, Hilda. Eles vão dar peso, sabe? Eles vão dar densidade, eles vão deixar você agarrado no fio, né? O excesso alimentar, sobretudo, eu não sei se vocês sabem, mas no cristianismo, por exemplo, a gula, ela foi considerada um dos piores pecados capitais, né? Não só porque a pessoa comia muito, mas porque isso simbolizava uma entrega ao prazer, ao desejo, né? Uma incapacidade de conter impulsos, há uma perda de vigilância espiritual, tá? E aí, os monges e as freiras, eles também perceberam isso, né? Tanto no mundo ocidental quanto no mundo oriental, que quando você come demais, você sente sono, você se sente pesado, você não consegue rezar, sua cabeça fica meio perdida, né? Então, as refeições, em geral, desses monastérios, tanto ocidentais quanto orientais, são refeições muito simples, muito pobres, vamos dizer assim, pobres no sentido de quantidade, né? São muito moderadas, são muito repetitivas e são silenciosas, né? Por quê? Porque o alimento, ele é fundamental, sim, nós precisamos comer, mas em excesso, ele tira a minha lucidez. E ele tira a minha lucidez espiritual. Então, a gente hoje sabe disso, né? Que o excesso alimentar, ele gera lentidão, sonolência, redução da atenção, desconforto corporal, por conta das oscilações glicêmicas que isso acarreta. Então, existe uma explicação científica para essa questão da gula, né? As tradições protestantes também têm essa vertente de moderação, de sobriedade, de vigilância moral e de combate aos excessos, né? Especialmente os puritanos, os metodistas, os batistas, os pentecostais e os adventistas. E por isso eles também combatem não só a embriaguez e, portanto, o álcool, vou falar do álcool depois, né? Mas também a gula e a todos os prazeres considerados excessivos. Os adventistas, especialmente, eles enxergam o corpo como um templo. E se o templo ele é sagrado, a sua alimentação precisa respeitar isso. Então, a alimentação saudável, equilibrada, na medida certa, ela descreve uma disciplina espiritual, uma clareza mental e um autocuidado moral, tá? Então, mas aqui a gente não está vendo uma questão moral. Esse é o olhar dessa igreja, tá? A gente está vendo que todas essas linhas religiosas, elas observam isso, que o alimento muda o estado do corpo. Faz sentido para vocês? Falem para mim.
tá? Oi, Tereza, tudo bem? E aí, eu falei que eu ia falar sobre o álcool. O álcool não é considerado um alimento, mas ele está dentro, né, dessas rotinas alimentares. O álcool, ele é um dos alimentos mais ambíguos das religiões, entre todas as religiões. Ah, que bom, Raquel, né? Por quê? Porque em algumas tradições religiosas, o álcool, ele é proibido. Porque ele vai, por exemplo, né, dentro do islamismo, por exemplo, e do protestantismo, ele é altamente proibido. Por quê? Porque ele vai alterar os estados da consciência. A gente sabe que o álcool é capaz de alterar a inibição, alterar o julgamento, a percepção, a memória, a impulsividade, o autocontrole. Então, essas religiões, elas proíbem o consumo do álcool porque elas estão muito voltadas para essa vigilância interior, né? Esse autocontrole que você precisa ter sobre si mesmo para poder fazer essa conexão com o divino, tá? Então, eles olham para isso com desconfiança. Se isso me altera, isso também pode alterar a minha relação com o divino. Agora, eu falei que era ambíguo, né? Outras tradições religiosas, pelo contrário, se utilizam do álcool de forma ritualística. O judaísmo, o cristianismo, né, se utilizam do álcool no vinho, por exemplo, como uma relação direta com o divino. Olha como é contraditório, né? Então, quando ele é ritualizado, ou seja, quando o álcool faz parte de um ritual, ele deixa de ser uma bebida onde eu me perco nessa relação e passa a ser um símbolo, uma aliança, uma celebração. Justamente o oposto, né? Então, o que muda? O alimento não muda. O que muda é o contexto, é a intenção, é o estado que eu quero promover, né? Uma outra coisa que também gera... Eu tô falando rápido aqui, gente, mas por favor, vão colocando aí os comentários de vocês, tá? É a questão da carne, né? A carne, o sangue, né? A carne, ela ocupa um lugar muito complexo nas religiões, tá? Então, em algumas tradições, ela vai ser um alimento que promove força, que promove festa, sacrifício, aliança. Em outras, ela vai estar ligada à morte, à violência, ao instinto e também à densidade corporal, da mesma forma que eu falei lá atrás sobre o excesso alimentar, tá? Então, por exemplo, no hinduísmo, que é a religião da Índia, né? Muitos grupos vão praticar o vegetarianismo porque está associado à pureza, à não violência e à ideia, né, de que alguns alimentos influenciam a mente e a energia. Então, a carne, ela, principalmente a carne vermelha, ela é um alimento que tem uma energia muito pesada. Então, ela vai enraizar você e pode deixar você mais agressivo, mais teimoso, mais difícil de se relacionar, tá? Então, o hinduísmo, ela tem um pouquinho esse olhar em relação à carne. Tem uma vertente dentro do hinduísmo, que é o jainismo, que vai mais a fundo nesse sentido, tá? Eles pregam a não violência em todos os sentidos da vida. Então, as restrições alimentares no jainismo são muito maiores e são muito mais rígidas, tá? O que leva a uma ética alimentar muito restritiva. Então, eles não querem promover nenhum tipo de violência para nenhum tipo de ser vivo, tá? Aí fica difícil, né? O budismo tem grupos budistas que vão aceitar o consumo da carne
em determinadas situações e outros grupos que são mais vegetarianos, tá? Mas no budismo, o vegetarianismo, ele é visto não nesse olhar da não violência, mas num olhar mais de compaixão, tá? De piedade em relação ao outro ser vivo. No cristianismo, vocês sabem, a gente tem a abstinência de carne em determinados períodos do ano religioso, né? Então tem a Sexta-feira Santa, tem a Quaresma, em que se evita comer carne vermelha. Antigamente se falava nas sextas-feiras, todas as sextas-feiras havia o consumo de carne que era proibido. E esse olhar, ele tem muito mais uma conotação de renúncia, de sacrifício, memória de um sofrimento, né, de simplicidade, até porque a carne sempre foi, no mundo ocidental e no oriental, mas mais no ocidental, um objeto de consumo de luxo, né? Sempre foi uma coisa, um alimento muito caro, né? Então, quando eu deixo de comer pelo menos um dia na semana, dentro do cristianismo, eu quero dizer que eu estou aberta à simplicidade, que eu estou aberta à compaixão pelos mais pobres. É mais ou menos nesse sentido, tá? Nas religiões de matriz africana, o animal, muitas vezes, né, a carne animal, ela não é vista como uma coisa impura nem nada, mas é uma oferenda, muitas vezes, né, um vínculo entre o visível e o invisível. Por isso, muitos trabalhos dentro dessas matrizes africanas se utilizam da carne de alguns animais, tá? Então, o alimento, quando ele é ritualizado, como nessas matrizes africanas, né, ele simboliza muito a força, né, uma presença espiritual mais forte, tá? Então, a carne ela pode representar muitas coisas. Depende da tradição. E aí, tem um aspecto que é interessante, porque, por exemplo, o porco, a carne de porco, ela é proibida no judaísmo e no islamismo, tá? Os muçulmanos também não comem porco, assim como os judeus. Existem várias teorias explicando essa questão de não comer a carne de porco nessas religiões. Existem questões históricas, sanitárias, porque, por exemplo, a carne de porco, se ela for mal cozida, ela pode transmitir determinados parasitas que levam à morte. E a carne de porco, ela precisa ser muito bem cozida. Então, dependendo da região onde as pessoas moravam naquele tempo lá atrás, né, e das condições sanitárias, era muito arriscado comer carne de porco. Então, nem toda tradição alimentar tem uma questão espiritual por trás. Neste caso, do porco, a razão é mais sanitária e histórica por conta das condições de vida que eles tinham do que propriamente espiritual, tá? Porém, como o fato de não comer carne, hoje eles poderiam comer, porque a gente tem condições sanitárias melhores, as pessoas têm uma qualidade de vida melhor, então não haveria esse problema, mas criou-se uma tradição. E ao criar-se uma tradição, a gente gera um simbolismo que vai para além do alimento em si e da sua origem, tá? E essa é uma regra alimentar que ajuda um povo a sobreviver de forma como povo. Então, antigamente, ajudou o povo a viver fisicamente porque não ficava doente, e hoje criou-se essa cultura que também dá identidade a essas religiões, tá? São religiões que não comem carne de porco e tá tudo bem, tá? Mas para além disso, essas duas religiões, tanto o judaísmo quanto o islamismo, também não consomem o sangue. E ontem eu fiquei sabendo, ontem não, sábado, eu fiquei sabendo que as testemunhas de Jeová também não fazem o consumo de sangue, tá? Não consegui descobrir porquê das testemunhas de Jeová. Acho que são as testemunhas de Jeová.
Mas no judaísmo e no islamismo existem o que a gente chama de leis kosher, né? Os alimentos kosher, em que eles tiram todo o sangue dessas carnes que são consumidas, tá? Por quê? Porque sangue é vida, né? E não se come vida de qualquer maneira. Então existe uma concepção espiritual mais profunda nesses rituais dessas religiões. Então, comer para eles, e para nós também deveria ser, né? Comer exige uma consciência. E matar, já que a vida é sagrada, matar exige que seja feito de forma ritualística, para dar sentido à morte, tá? O alimento animal, ele não aparece como um objeto neutro nessas religiões, mas é algo que exige uma responsabilidade. E por isso não é qualquer pessoa que pode, nessas religiões, matar o animal. E esse matar não pode ser feito de qualquer jeito, né? Então, isso é muito, muito, muito interessante, porque hoje a nossa sociedade ocidental, principalmente, ela perdeu completamente o vínculo que ela tinha com essa questão alimentar. Hoje em dia você compra o alimento embalado, envolvido em plástico, completamente desvinculado da história alimentar dele e da sua, completamente plastificado, completamente distante de uma história, completamente desvinculado de tudo. E aí você se alimenta de uma coisa que não tem vínculo, que não tem história, que não tem sentido. Como é que esse tipo de alimento alimenta você? O nutriente tá lá, ok. Mas a gente vive só de nutriente? Né? Não, né? Então, e aí a religião, não estou falando dessas duas específicas, mas as religiões como um todo, quando ela ritualiza o alimento, ela tenta trazer justamente de volta essa conexão, essa solenidade, essa importância àquilo que a gente come, né? Então, e aí tem mais um detalhe. No judaísmo, a carne e o leite não podem se misturar. Imagina comer um estrogonofe. Não rola. Não rola, né? Por quê? Porque o leite, ele simboliza a vida, né? O leite é produzido pela vaca para alimentar e dar a vida ao seu filhote, ao seu bezerro. Como é que eu vou juntar vida e morte? Porque a morte está presente na carne, porque eu tive de matar o animal. Como é que eles podem estar presentes na mesma refeição, né? Então, para eles, isso não faz nenhum sentido, né? Isso define uma desorganização do mundo, se eu junto essas coisas, né? E aí, quando eu respeito esse tipo de coisa, que eu tenho uma postura de obediência ritual, isso também cria uma identidade coletiva. E isso faz sentido para mim, assim como faz sentido para você. Então, somos irmãos, né? Quando não faz sentido para alguém, esse alguém não faz parte do mesmo grupo que eu faço, tá? A vaca no hinduísmo também, o pessoal fala assim, gente, mas por que as vacas ficam lá andando para lá e para cá no meio da rua e o povo tá passando fome? Por que não pega a vaca que tá andando solta no meio da rua, atrapalhando todo mundo, não mata e come? Porque a vaca é sagrada na Índia. E ela não é sagrada só porque ela representa um deus e que ignorância desse povo. Não. É porque a vaca dá a vida. Porque a vaca dá leite. Porque o estrume da vaca gera agricultura, gera alimento. Como é que eu vou matar um animal que me dá a vida?
de forma direta e indireta. Não posso fazer isso. Isso é ir contra todos os preceitos de organização de mundo que eles acreditam. Porque eles se veem no mesmo mundo que esta vaca. Porque eles se veem no mesmo mundo do mato, das plantas, das ervas que crescem por conta do estrume dessa vaca. Então, eles não podem cortar esse elo que existe. Entendeu? Então, é isso. Então, as relações, esses símbolos espirituais, eles nascem dessa simbiose entre a pessoa, o povo e a vida material. Tá tudo junto e misturado. Espiritualidade e sobrevivência são uma coisa só, né? Então, muitas vezes, um ritual ou uma regra alimentar, ela não está só preocupada com questões fisiológicas. Ela cria um significado que vai muito além do próprio corpo. E por isso essa conexão com o espiritual. Faz sentido para vocês? Sim ou não? E aí, enquanto vocês vão escrevendo aí, o jejum, né? Não é alimento, Brigitte. Não, mas envolve a questão alimentar. O jejum, ela é uma prática, talvez a prática espiritual mais universal da humanidade. Todas as religiões praticam o jejum. Todas. Desde tempos antigos até hoje, pratica-se o jejum, né? Então, por exemplo, no Ramadã, os muçulmanos, eles jejuam em determinados períodos do ano, do nascer ao pôr do sol. Eles passam o dia inteiro, enquanto tem luz do sol, em jejum. E a ideia não é se privar de alimento para sofrer. Não. É você ter disciplina, é você ter solidariedade, é você ter domínio de si, é você lembrar de Deus. E aí, essa prática do jejum, ela é interessante, por quê? Porque ela vai mudar todo o ritmo de vida daquelas pessoas. Muda não só o horário de comer, porque eu só posso comer a partir do momento em que o sol se põe, mas também muda o ritmo social, muda o sono, muda a experiência do corpo e muda a relação com a fome. Né? Lembra que eu falei logo no início? Essas práticas alimentares, elas reorganizam a vida das pessoas. Né? No cristianismo, de novo, né? O jejum ele vai aparecer na quaresma, nos monastérios, nos conventos, né? Em momentos de penitência, de recolhimento, de preparação espiritual. No judaísmo a gente tem o Yom Kippur, que também é um jejum vinculado à expiação, à introspecção, ao retorno. No budismo e no hinduísmo a gente tem o jejum como uma forma de desapego, de purificação também, de refinamento da mente. E por que tudo isso? Por que todas as religiões, as matrizes africanas também trabalham com jejum, o povo indígena, né, os povos nativos também trabalham jejum? Por quê? Porque o jejum faz com que o corpo perceba o mundo de uma forma diferente. Jejum prolongado, ele pode modificar o seu humor, a sua atenção, a sua sensibilidade, a sua percepção subjetiva, a sua introspecção. O jejum, ele ensina uma coisa muito interessante. A pessoa percebe, primeiro, que toda fome, nem toda fome é fome. Que nem toda urgência é uma necessidade. Que nem todo desejo precisa ser imediatamente atendido. E isso é profundamente espiritual. Então, o jejum ele vira uma pedagogia do desejo. O jejum ele rompe
automatismos, tá? E isso para uma religião, para uma tradição religiosa, é fundamental, porque você só consegue fazer conexão com o divino quando você se percebe separada dos seus desejos, quando você se percebe separada dos seus automatismos. Você precisa estar presente, consciente e conectado, né? Pois é, então. Mas é importante lembrar, as religiões, elas não falam só de proibições, tá? As religiões, em geral, elas falam de partilha e de comunhão. A palavra religião, ela já faz isso, né? O que significa a palavra religião? Eu vou juntar, eu vou ligar todas aquelas pessoas que acreditam na mesma coisa que eu acredito. Estamos juntos. Quem come comigo faz parte de mim, né? Então, isso é muito forte em praticamente todas as religiões. O judaísmo, principalmente, ele tem tantas regrinhas difíceis de serem mantidas e reproduzidas, porque isso é fundamental para eles como um sentido de povo. Imagina, os judeus, eles foram espalhados pelo mundo desde sempre, tá? Desde sempre eles foram perseguidos, eles viveram em diásporas, eles sempre foram marginalizados. Então, quando você mantém tradições alimentares, principalmente, né? Você mantém vários elementos que formam a identidade desse povo. Não importa se ele está aqui ou se ele está lá na Conchinchina, ele ainda faz parte deste povo. Ele cria essa identidade que é relacionada a rituais, a festas, a língua e a comida. Principalmente com a comida, tá? As religiões afro-brasileiras, a mesma coisa. A comida é presença, é uma forma de manter a identidade daqueles povos que foram retirados das suas origens, né? Então, existe essa questão da partilha. No cristianismo, a gente tem esse movimento de partilha também, porque lá na origem, eles também eram e precisavam dessa identidade, porque eles eram espalhados e viviam escondidos, porque era uma religião proibida. E isso se manteve numa tradição de comunhão e de partilha do pão, da multiplicação dos alimentos, da hospitalidade, aquela coisa toda. Que também vai acontecer nos povos indígenas, nos migrantes. Então, assim, a culinária, ela vira um território emocional e espiritual. Sempre, né? A mesa mantém uma memória. A comida carrega a ancestralidade. Porque comer junto cria um povo, né? Então, existe uma espiritualidade de restrição? Sim, mas também existe uma espiritualidade de mesa. Aqui o alimento não é renúncia, ele é igualdade, ele é serviço, ele é hospitalidade, ele é identidade, tá? Então, por exemplo, as religiões afro-brasileiras, assim, eu falei logo no início dessa live que eu trouxe esse assunto porque eu assisti uma palestra lá no Congresso que falava sobre isso. Mas o foco da palestra era justamente essa questão das religiões afro-brasileiras, né? Então, por exemplo, existem nas religiões afro-brasileiras, especialmente no candomblé, o alimento ele não é só um alimento, ele é energia, ele é vínculo com o sagrado também. E aí entram o que eles chamam de quizilas. Não sei se vocês já ouviram falar. As quizilas, elas não têm nenhuma lógica dentro da ciência ocidental, tá? Então, assim, não tem nem... Eles não deixam de comer o alimento por conta de algum nutriente que possa estar interferindo na saúde mental, física ou espiritual deles. É diferente de, por exemplo, a carne no judaísmo, ou o sangue, ou, né? Não é isso. A questão aqui é que
o alimento, determinados alimentos têm um vínculo maior com determinadas entidades espirituais, tá? Então, alguns alimentos podem estar ligados simbolicamente a determinados orixás ou a um pacto ritual. E a gente precisa saber respeitar isso, tá? Porque, assim, dentro de tudo isso, os alimentos, eles também têm uma simbologia. Alimentos também têm uma questão, além da ética, além da compaixão, além do estado mental que ele promove, além da pedagogia do desejo, além de várias questões, ele também tem essa simbologia, ele representa alguma coisa daquela religião, né? Então, talvez a grande pergunta não seja, essa religião faz uma conexão maior com o divino, ou ela está mais certa, ou ela... A pergunta não é essa. A pergunta não é essa. A pergunta, ela tem que ser assim, o que a humanidade aprendeu sobre o poder dos alimentos na experiência espiritual? Porque o alimento, ele vai mudar o corpo, sim, mas ele também muda as emoções, muda o ritmo, muda o comportamento, muda a percepção, muda a sensação, muda a consciência e muda as relações sociais. Então, a espiritualidade não quer dizer você comer perfeitamente. É perceber o que esse alimento me desperta, o que esse alimento me entorpece, o que ele me agita, o que ele me silencia, o que ele me aproxima de mim e o que ele me desconecta. Porque comida nunca foi só comida. Organiza sociedades, identidades, espiritualidade, economia, política, pertencimento, disciplina, emoção, relação de poder, estados de consciência. A comida nunca foi neutra. Nunca foi neutra. E hoje a gente vive uma questão que eu falo sempre aqui nas lives. A gente está muito desconectado. E a gente está muito desconectado da comida. A gente está desconectado da origem do alimento, do ritual, do tempo, da terra, do corpo, da presença, do coletivo. A gente está comendo com pressa, em pé, qualquer coisa, sem olhar para isso, sem perceber o efeito disso no meu corpo, na minha mente, no meu espírito, acelerada, compulsiva, anestesiada, sem percepção, sem vínculo. Mas eu continuo frequentando a igreja. Faz sentido? Eu espero, eu busco uma conexão com o divino quando eu estou desconectada de mim mesma. Que relação é essa que eu estou criando? Nenhuma, né? Então, muitas vezes a religião, muitas delas, elas tentam justamente nas suas regras, nos seus rituais, elas tentam preservar essa conexão. Elas tentam estimular você a se observar, a se reconectar, né? Por quê? Porque existe uma lógica corporal, emocional e simbólica muito específica por trás desses rituais. Não é à toa. Entendeu? Então, o que é importante? É, de repente, a gente observar que comer não é só um ato biológico. A gente aprende isso no primeiro período da faculdade, que comer é um ato bio, psico, sócio, cultural. E eu acrescentaria aqui também emocional, ancestral e profundamente simbólico, né? E porque a gente se torna aquilo que a gente come, da forma que a gente come, quando a gente come, como a gente come. Porque isso tudo vai mudar
não só o nosso corpo, mas todas as nossas relações. Na forma como a gente é, na forma como a gente se expressa, na forma como a gente se relaciona, na forma como a gente partilha, na forma como a gente agradece, na forma como a gente respeita a vida, na forma como a gente habita esse mundo. Faz sentido para você? Fala para mim. Quero ouvir vocês. Falei aqui igual uma bezerra desembestada. Quero saber de vocês. Faz sentido? Vocês já tinham parado para pensar nisso? Tem alguma dúvida, alguma curiosidade? Quem é aqui de alguma religião diferente? Oi, Inês, que bom, que bom. De uma religião diferente, de repente eu não falei de alguma coisa importante. Essa, por exemplo, da Testemunha de Jeová, eu fiquei sabendo sábado por um rapaz que é de uma família, ele não é, mas a família toda dele é, e a gente estava conversando na viagem de volta, e ele comentou isso comigo, né, que é a questão do sangue também, né, eu só sabia, você faz a gente refletir muito, que bom. Ah, você está estudando isso em 12 Passos, Inês, que legal. Gostou, né? Essa conexão, né? Então, a gente acha que tá tudo desvinculado, gente, mas não tá. Tudo tem uma razão de ser e tudo tem uma relação e uma resposta. Por isso que é importante a gente estar sempre prestando atenção, da gente estar consciente e presente naquilo que a gente faz, naquilo que a gente come, né? Por isso que a gente está tão doente. Por isso que a gente está tão ateu. Outro dia eu ouvi isso, né? Alguém falando para mim assim, nossa, o mundo tá perdido porque ninguém mais tem ou vivencia uma religião. Ou as pessoas vão por uma tradição familiar, todo mundo vai, então eu vou também, mas eu não sei do que eu tô fazendo aqui. Ou as pessoas nem vão. Mas o ir a uma religião, a frequentar uma religião, não é a questão é você manter essa espiritualidade viva dentro de você, essa conexão com o divino, que pode se manifestar da forma que você quiser, né? Você pode estar junto a outras pessoas que vivenciam ou que experienciam a mesma fé que você, ou não. O importante é que você tenha essa conexão, né? Junto ou sozinho, não tem problema. A questão é ter a conexão. Mas para isso a gente precisa estar consciente, precisa prestar atenção, precisa estar atento, precisa estar presente. E não distraído, nem embotado, nem com névoa, né? Pois é. Então, a qualidade do nosso alimento interfere também na nossa espiritualidade, né? Pois é. Então, dúvidas, gente? Pergunta, falem comigo. Raquel, eu e a professora Helenice vamos oferecer uma eletiva semestre que vem para falar sobre isso. Quero te ver lá, hein, amiga? Tá? Então é isso, gente. Esse era o meu assunto de hoje. Semana passada eu estava no congresso, portanto não podia fazer a live. Na semana anterior eu também não fiz live, porque eu fiquei aguardando sugestões, imaginei. Eu fiquei aguardando sugestões de temas e vocês não me deram nenhuma sugestão, então agora eu vou fazer greve. Se vocês não me sugerirem algum tema interessante para a próxima semana, eu não vou fazer live, tá, gente? Porque o meu repertório tá acabando, né? O congresso foi muito bom, foi muito interessante, a gente teve palestras muito interessantes, mas assim, que eu pudesse trazer pra gente aqui na live, além desse assunto, são poucas coisas que eu posso trazer aqui para vocês, tá? Porque o resto estava muito específico para a profissão, para os cursos de nutrição, na verdade, estava uma questão assim muito mais voltada para a profissão em si do que um assunto assim mais amplo que eu pudesse trazer, tá? Então, vou ficar aguardando as sugestões de vocês. Não, Raquel, acho que não vai ser nem segunda nem terça, vai ser na quinta-feira.
A gente vai oferecer na quinta-feira, que é o dia que nós duas podemos, tá? Mas já vai se organizando aí pro semestre que vem, Raquel. Quanto ao Grupo Copa, a gente tinha, né, e eu falei sobre isso algumas vezes nas outras lives, a gente tinha pensado em fazer os encontros mensais, mas tá difícil, gente, tá difícil de eu conseguir isso. O que eu tô pensando agora em fazer? Como nós inauguramos lá na faculdade o novo laboratório de gastronomia, eu tô pensando, junto com a Stephanie, que é a nutricionista ali do Boa Vista, que também tem um Grupo Copa, a gente está pensando em fazer algumas oficinas culinárias lá, uma vez ao mês, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente aproveitaria para poder também trocar algumas ideias, né, para fazer alguma dinâmica. O espaço lá é muito bom, é muito grande, é bem interessante. Então a gente está pensando nessa possibilidade de fazer a partir do semestre que vem os encontros nessa pegada um pouquinho mais de oficina culinária. Então, eu queria saber de vocês se isso interessa, se vocês estariam dispostas, se isso atende também a alguma expectativa de quem está buscando o grupo presencial novamente, tá? Ou se não, ou se vocês de fato querem um encontro mais solto, vamos dizer assim, né? Como a gente fazia antes, né? Uma coisa mais informal. E aí eu preciso, como eu falei para vocês, buscar um local mais legal para a gente poder se encontrar, porque aquela ideia inicial de um espaço lá na faculdade não foi adiante, a gente não conseguiu resolver isso, tá? Então, quero a posição de vocês para a gente poder definir o que vai acontecer, quando, como, onde, né? Aqueles detalhes que são importantes. De qualquer maneira, eu sempre recordo, né, que o grupo continua acontecendo ao vivo, presencialmente, nas terças-feiras lá no Boa Vista com a Stephanie, nas segundas-feiras no Nova Cascatinha com a Catarina, e em outros dias da semana com a Priscila. Inclusive, tem uma notícia muito legal, a Jailane, que esteve conosco no Nova Cascatinha, ela abriu um Grupo Copa lá no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, que ela foi transferida para lá junto com o marido há uns 2, 3 anos atrás, e agora ela conseguiu abrir um Grupo Copa em Porto Alegre. Muito legal, Grupo Copa vencendo fronteiras. Estou muito orgulhosa da Jailane por conta disso e desejo muito sucesso a esse grupo de Porto Alegre, tá? Então, coloquem aqui para mim das possibilidades, dos temas e do interesse desse encontro presencial, tá bom? Então, boa semana para vocês, se cuidem, pensem, reflitam sobre os rituais alimentares da sua religião, se eles fazem sentido para você ou não e se você compreende o porquê deles existirem, tá bom? Fiquem com Deus, boa semana e a gente se vê, se Deus quiser, na próxima segunda. Beijos!